O texto que a gente vai ler hoje está em João, capítulo 6, a partir do versículo 66, que diz assim: Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós, os 12? E um de vós é um diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. O tema do nosso estudo hoje é: para quem iremos nós? Nem todos os que começam a sua caminhada com Cristo chegam até o fim. Nós conhecemos, infelizmente, é uma perda, né? Nós conhecemos e é triste. Muitas pessoas que iniciam a caminhada com Deus, aceitam a Jesus, começam a vir na igreja, alguns até chegam a se batizar. Só que nós sabemos também que alguns desses não permanecem. Chegam no momento da sua vida, da sua caminhada, e eles abandonam a Cristo. Alguns tornam-se para trás, abandonam a Jesus, assim como aconteceu com esses discípulos que Jesus está falando no versículo 66, que a Bíblia está falando. O que estava acontecendo aqui nesse capítulo? Jesus, ele já havia feito uma multiplicação dos pães e peixe. A multidão o seguia porque queria a comida, o seguia porque queria os milagres, e alguns porque queriam realmente ouvir a palavra de Deus. Só que muitos que estavam seguindo, era uma multidão que seguia Jesus, né? E muitos que estavam seguindo a Jesus, eles se escandalizaram do que Jesus tinha falado. Porque Jesus estava falando para eles: eu sou o pão do céu. E vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue para que tenham a vida eterna. E esse foi o motivo para que muitos se escandalizassem das palavras de Jesus. E por isso que muitos deixaram a Jesus neste momento, que é onde fala: e muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Muitos daquela multidão que seguiam a Jesus tornaram para trás e já não andavam com ele. Esse foi o motivo para eles abandonarem a Jesus. Mas alguns conhecidos, alguns irmãos de outras igrejas, enfim, nós agora, nossa época aqui, muitas pessoas abandonam a Jesus também por outros motivos. E nós podemos citar vários motivos. Cada pessoa tem o seu motivo em particular. Ninguém abandona Jesus achando que está fazendo uma coisa errada, achando que está fazendo algo, está prejudicando a sua vida. Eles têm uma desculpa. Todo mundo que deixa o caminho de Cristo, mas é por isso, é por aquilo, tem um motivo. Eles arranjam algum motivo. E nós podemos citar vários. Alguns deixam a Jesus por alguma perda que teve. Ou alguns também deixam a Jesus por abundância. Uma pessoa que perde pode se revoltar contra Deus, pode desistir de tudo. Ou também uma pessoa que ganhou muita coisa, que a vida tá tão maravilhosa, tão boa, ela também se esquece de Deus. Então existem dois lados, né, também. Algumas pessoas abandonam por sofrimento, por tristeza, porque se revoltam, porque dá tudo errado. Por que eu vou na igreja? Tá dando tudo errado mesmo? E abandonam. Outras pessoas já ao contrário, já consegui o que eu queria, já consegui a cura, já consegui o emprego, já consegui aquela faculdade, já consegui passar numa prova e também abandonam. Já consegui me casar, tenho uma boa família, estou bem financeiramente, já consegui o que eu quero e se esquecem de Deus. Ou também a vida está tão boa que acaba indo com os amigos, mas hoje tem culto, mas também tem uma festa. Mas hoje tem culto, mas eu marquei uma viagem. Mas isso é decorrente, é sempre assim.
E a vida que é tão boa, tão maravilhosa, e Jesus ficando para trás. Alguns abandonam por enfermidade, outros por cura. Alguns abandonam por derrota e outros por vitória. Nós temos exemplo na Bíblia disso. Nós vemos em Lucas 17, 11 a 19. Nos dá o exemplo de 10 leprosos. É uma passagem que eu sempre me lembro essa. 10 leprosos, estavam enfermos e Jesus curou os 10. Um voltou para agradecer e conseguiu a sua salvação. Mas os outros 9 não voltaram até Jesus. Esse é um exemplo. Eles abandonaram Jesus, deram as costas, seguiram o seu caminho e deixaram Jesus para trás. Por quê? Porque eles já tinham alcançado a bênção que eles queriam. Porque eles já tinham alcançado aquilo que eles tanto desejavam. Aí Jesus, para eles, já não era mais tão necessário assim. Eles já alcançaram aquilo que eles queriam, que era a cura. Mas nós sabemos que não é assim. Eles, com certeza, como nós sabemos, estavam enganados. Alguns desistem quando deveriam saber viver em qualquer situação. Vamos abrir também em Filipenses 4. Vamos ler desde do 11. Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Às vezes esse versículo 13, ele é mal interpretado. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele diz respeito a isso que nós acabamos de ler que Paulo falou. Que nós podemos suportar tudo, porque Deus, Ele está conosco. Isso também me faz lembrar daquele hino que nós conhecemos, Que nós não adoramos a Deus pelo que Ele faz, mas nós adoramos a Deus pelo que Ele é. Quando a gente entende isso, e quando nós vivemos isso na nossa vida, não importa o que eu tenho ou o que eu deixo de ter. A minha adoração a Deus não vai mudar. Não vai ter interferência. Isso não vai influenciar na minha adoração com Deus. Mas, na verdade, o que faz alguns abandonarem a Jesus é a falta de fé. Quando nós temos fé na palavra, quando nós cremos no que Deus nos ensina, nós sabemos que a verdade, nós conhecemos a verdade. E sabemos que qualquer motivo, qualquer situação, não é uma desculpa, não é um motivo para eu deixar Jesus para trás, para eu deixar e me voltar no caminho que era antes de conhecer ao Senhor. Na verdade, o que faz alguns abandonarem a fé, abandonarem a Jesus, é a falta de fé. Então, o que nós devemos fazer? Nós que estamos aqui, ouvindo a palavra de Deus, graças a Deus frequentamos sempre a igreja, estamos adorando ao Senhor. Se é a falta de fé que pode me fazer abandonar a Deus, a Jesus, o que eu devo fazer então? Eu devo cuidar da minha fé. Sabemos que a fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus, não é? Isso que a Bíblia nos fala. Nós sabemos que a fé, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Só que o ouvir da palavra, o que quer dizer? Eu escuto a palavra, mas não é escutar e jogar fora, entrar de um ouvido e sair no outro. Eu tenho que dar a devida atenção a esta palavra. Eu tenho que dar ouvidos a essa palavra. Se eu apenas escuto, aquilo não vai me mudar. Mas a palavra de Deus, ela nos muda. Quando eu dou ouvidos à palavra de Deus, aquilo transforma a minha vida. Agora, se a Bíblia que eu leio já não me toca mais, mas se a Bíblia que eu estou estudando já não muda mais a minha vida, se o estudo que a gente participa aqui, se a pregação de domingo é apenas um discurso para mim, a Bíblia se tornou apenas uma história para mim,
Então, eu começo a não escutar mais, a não reconhecer mais a voz do meu pastor, que é Jesus. Esses são alguns sinais, porque isso acontece mesmo dentro da igreja. Nós frequentamos a igreja, estamos aqui, participamos sábado, domingo, quarta-feira, mas isso nós devemos ficar atentos, porque a palavra está tocando o meu coração? A palavra do Senhor, ela arde em meu coração? Quando Deus fala, eu sinto tocar no meu coração? Ou é apenas uma história, apenas alguém falando? A minha oração em casa é apenas um compromisso? Vir no culto é apenas um compromisso? Estudar a Bíblia é apenas um compromisso? Nós devemos sim nos policiar a fazer isso, mas não por mero compromisso, mas por prazer, porque é Deus, é por amor, é porque eu quero me achegar a Ele, porque eu quero a sua presença em minha vida. Então eu não faço por fazer, eu não faço porque me mandam, eu não faço porque, mas Deus sabe se eu não fizer. Deus também conhece o nosso coração, Ele também sabe as intenções, Ele sabe o desejo, Ele sabe a sinceridade do nosso coração. Então nós devemos buscar a Deus, tomar cuidado com a nossa fé. Se a gente vê que a nossa fé está se esfriando, fique alerta. Por que a Bíblia fala que a gente tem que orar e vigiar? Nós temos que vigiar para não pecar, para não cair em tentação. E nós temos que vigiar também a nossa fé, nos examinar. Vou na igreja, não fala mais comigo. O que está acontecendo? A palavra não fala mais comigo. O que está acontecendo? Se a gente não se examinar, não ir se cobrando, pode ser que aconteça da gente ir se esfriando. Só que é uma coisa, começa pequena, aí vai aumentando, e o esfriamento ele vai começar a ser tão grande que é difícil voltar novamente. É difícil a gente sentir a presença de Deus novamente, porque a gente já se afastou tanto de Deus. E quando a gente se afasta tanto de Deus, a gente começa a dar lugar para o pecado na nossa vida. E é uma cilada do inimigo isso. O pecado começa devagar, aumenta, isso não tem nada a ver, aquilo não tem problema, começa a crescer, e quando a gente vê, a gente já está tão distante de Deus, não escuta sua voz, não reconhece mais. Por quê? Porque Ele não é mais o nosso pastor. Porque a Bíblia fala que as suas ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Quando a gente não escuta mais, é porque não somos mais suas ovelhas. Na palavra de Deus fala, considerai a bondade de Deus, mas também a severidade. Hoje o que as pessoas esperam dentro das igrejas é uma autoajuda. Eles querem um coach emocional, não querem um pastor. Eles não querem a palavra, querem uma autoajuda, que seja pregada uma autoajuda. Que autoajuda vai ler livro. Dentro da igreja não é lugar de autoajuda. Dentro da igreja deve ser a verdade. E a verdade, às vezes, é dura. A verdade, às vezes, é pesada. E daí as pessoas que estão cauterizadas não querem mais. Não querem, preferem abandonar do que se manter. Judas era um dos 12. Um dos 12 discípulos de Jesus. Estava ali, andou com Jesus durante 3 anos. Viu Jesus fazendo todos os milagres. E por algumas vezes nós víamos que os olhos de Judas estavam em outro lugar. Quando vem aquela mulher e quebra o perfume aos pés de Jesus, que custava o equivalente ao salário de 1 ano, aquele perfume. E a mulher vem e quebra aquele perfume aos pés de Jesus como um sinal de honra, de negação de si mesmo. A palavra de Deus fala que Judas ficou bravo. Ele falou, devia então ter vendido o perfume e dado de oferta. Aí a palavra continua, porque ele já, pegava dinheiro das ofertas. Olha o que estava acontecendo na frente dele. Ele viu uma pessoa abrir mão do material para honrar a Jesus. E ele ficou bravo porque os seus olhos já estavam em outro lugar. Judas não se perdeu de primeira. Judas não traiu Jesus de uma hora para outra. O erro de Judas já vinha acontecendo há tempos. A traição a Jesus só foi o ápice, só foi o final do ciclo. Judas já havia errando e pecando há muito tempo. E esse é o problema, porque o pecado cauteriza. Eu sempre dou esse exemplo para os jovens. A primeira vez que você peca,
Você peca e na hora vem na sua cabeça e você, ai Senhor, me perdoa. Pelo amor de Deus, Senhor, me perdoa, e ora, e chora, e nossa, quer cantar louvores para pedir perdão, para extirpar aquele pecado da sua vida. Aí passa 2 semanas, você vai lá e faz de novo. Aí você, Senhor, me perdoa. Passa mais 2 dias, você faz de novo. Aí esquece de pedir perdão. Lembra depois à noite, quando está em casa. Na hora de dormir, fala, nossa, eu menti para o fulano. Senhor, me perdoa. E isso vai indo até que você peca e nem se lembra mais do pecado. Porque aquilo virou tão comum, virou rotina na sua vida, que você não sente mais o peso do pecado. Uma pessoa que é acostumada a mentir, gente, a mentira para ela vira verdade. Porque ela não sente mais o peso da mentira. Para aquilo é o normal, é o corriqueiro. E isso acontece na nossa vida. Nós estamos nos acostumando com o pecado, nos acostumando com o erro, e daí a gente não sente mais o peso do pecado, a gente não ouve mais Deus falar, a palavra para a gente, ouvir a pregação é um saco, é só estou cumprindo o ritual para dar hora de eu ir embora, porque é ritual eu vir na igreja, eu não venho na igreja para ouvir a palavra de Deus, para trazer uma mudança na minha vida, não, eu venho como parte de um ritual, que todo domingo eu tenho que ir na igreja, e nós estamos perdendo a sensibilidade, e com isso a gente vai deixando a nossa fé cada vez mais de lado, até que chega um ponto que a gente duvida, alguém conta um milagre e você fala, mas não deve ser isso não. Quarta-feira eu contei aqui de um milagre, né, não foi multiplicação dos pães, foi multiplicação do combustível, que eu orei e o combustível do meu carro subiu. Na minha frente estava eu e o meu pai voltando e Deus colocou combustível no meu carro até eu chegar no lugar que eu precisava. Tem gente que vai falar, não, mas você viu errado, Rafa, o carro deve ter marcado errado e você não percebeu. Mas eu sei, e o meu pai que estava junto sabe o que aconteceu aquele dia. Um milagre aconteceu aos nossos olhos. Mas para aquele que já está cauterizado, você pode falar que uma pessoa ressuscitou. Ele vai falar, mas às vezes estava só dormindo, né? Fizeram exame direito? Vai ver, não fizeram, hein? Vai ver, o cara só estava desmaiado, não devia ter morrido. Gente, os irmãos de Jesus duvidaram dos milagres dele. Mas nós temos que manter a nossa fé firme, a chama acesa. Se você tem percebido que você está meio, né? O culto já está ficando monótono, o louvor você já está achando que esses músicos aí toca nada, né? Tá muito alto, nossa, tudo te incomoda. O culto, a palavra já não fala com você. Esse culto que é sempre a mesma coisa. Gente, cuidado. Comece a buscar mais o Senhor. É fácil? Não é fácil. Quando a gente está numa monotonia espiritual, para a gente se mover de novo, dá trabalho. É necessário persistência. Mas nós temos que mover. Nós temos que ficar firmes. Não podemos desanimar. Porque se desanimar, quando a gente vê, nossa fé está muito longe dos caminhos de Deus. Irmãos, lá em João 6, versículo 44 e 45. 44 diz assim, aqui é Jesus dizendo, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Aqui Jesus está nos falando que nós fomos chamados por Deus. Que ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E também está falando que serão todos ensinados por Deus. Todas as pessoas terão a oportunidade de conhecer a Deus. Todas as pessoas terão a oportunidade de se render aos pés de Jesus. Todos têm a oportunidade de terem os seus pecados perdoados. E diz assim, portanto,
Todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Aqui está uma diferença entre as pessoas. Todo aquele que do Pai ouviu. Alguns apenas ouvem e não fazem nada mais além disso. Apenas ouvem e não tem mudança. Apenas ouvem e não começam a seguir a Jesus. Não querem abandonar o seu caminho. Jesus disse: aquele que quiser, tome a sua cruz e siga-me. Aquele que quiser. Jesus não obriga ninguém. Todos têm a mesma oportunidade de salvação. A mesma oportunidade de mudança, de uma nova criatura. Todos têm a mesma oportunidade. Mas é só para quem quer. Jesus não obriga ninguém. Jesus, ele bate a porta. Se a pessoa quiser que ele entre, ela abre. Jesus não arromba a porta. Ele bate. E se nós abrirmos a porta do nosso coração, ele vai entrar. Mas eu tenho que abrir. Eu tenho que querer. Então aqui está a diferença. Algumas pessoas apenas ouvem. Mas aqui diz: todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu. Aquelas pessoas que ouviram e aprenderam, vem a mim. Vai até Jesus. Aquelas pessoas que ouviram e aprenderam a verdade. E reconheceram a verdade. Reconheceram as palavras de Jesus como verdade. Reconheceram que Ele é o Filho de Deus, que Ele é a nossa salvação. Esses chegam até Jesus. Mas existe uma diferença. Nós precisamos dessa atitude. A salvação, ela tem duas partes. A de Deus, Ele já fez. Ele enviou o seu Filho, Jesus morreu por nós, por nossos pecados. Ele já fez a sua parte. A outra parte da salvação depende de cada um de nós, que é nos achegarmos até Ele, que é nos arrependermos dos nossos pecados, que é vivermos em santidade diariamente. Não é aceitei a Jesus e pronto, não tem que fazer mais nada. É diariamente. O pecado não pode fazer parte da minha vida. Essa é a minha parte. Jesus já fez tudo o que Ele tinha que fazer para a nossa salvação. A outra metade depende de mim. Agora o passo é meu, a atitude é minha. É isso que faz a diferença de quem vai chegar até o céu. Atitude, a nossa atitude. Nós reconhecemos a voz de Jesus, reconhecemos que Ele é a verdade, que Ele é o caminho, que Ele é a vida. E aqui diz que então que Deus é quem nos aproxima. Deus é quem nos chama para nos achegarmos até Jesus. E isso deve ser um motivo de gratidão da nossa parte. Isso deve ser um motivo a mais para louvarmos a Deus, porque Ele nos chamou. Ele nos resgatou. A Bíblia também fala que Deus nos amou primeiro. E é só por isso que nós conseguimos amá-lo também. Porque Ele nos amou primeiro. Porque antes dele nos amar primeiro, mandar o seu Filho, nós éramos todos pecadores. Nós não tínhamos comunhão com Deus. Como que alguém sem comunhão com Deus, uma vida em pecado, vai conseguir amar a Deus? Deus, então, nos amou primeiro. Ele nos deu essa chance, essa oportunidade de nós podermos amá-lo também. E mandou o seu Filho para nos reconciliar. Deus reconciliou o mundo consigo mesmo. Só para aqueles que querem, só para aqueles que aceitam. É através do seu Filho Jesus que Ele fez essa reconciliação. Nós nos reconciliamos com Deus graças ao sacrifício de Jesus. Graças a esse sacrifício que nós conseguimos chegar a Deus, que nós conseguimos ter a salvação, ter essa oportunidade. É Ele quem nos coloca no caminho da salvação. É Ele quem nos resgata. Isso deve ser um motivo de muita alegria, de louvor. Se a gente olhar para a nossa vida e não achar motivo nenhum para sorrir, motivo nenhum para glorificar, esse é o maior dos motivos. Por quê? Onde a gente estava caminhando antes? Sem Deus, caminhando para uma condenação eterna. Mas com Deus, nós temos agora a alegria da salvação, vida eterna com Deus. E esse é um motivo de nos alegrarmos.
E nós devemos permanecer nesse caminho de salvação que Ele nos deu. Nós devemos cuidar da nossa salvação. Devemos ter esse zelo pela nossa salvação. Cuidar para não nos afastarmos dele. Em Hebreus 19:39, fala assim: Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. É nessas pessoas que Deus tem o seu prazer. Nós já aceitamos a Jesus, nós já conhecemos a verdade, nós já conhecemos Jesus. E nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, daqueles que abandonam tudo e voltam para trás, que abandonam Jesus e voltam para um caminho de perdição, um caminho de pecado. Nós não somos daqueles que abandonam, não somos daqueles que deixam as dificuldades ou os prazeres da vida esfriarem a nossa fé, ou pelo menos nós não deveríamos ser. Temos que analisar a nossa vida, né? Nós realmente somos esses que não abandonam? Nós somos esses que seguem firmes, fortes em Jesus? Minha fé está forte em Jesus? Eu tenho a convicção, Ele é o caminho que eu devo seguir? Esse é que devemos ser nós. Nós devemos ser assim. Não devemos deixar nada abalar a nossa fé. Nada abalar a nossa vida com Deus. Mas Jesus, né? Ele chegou depois, em João 6, depois daquelas pessoas que se escandalizaram dele, se escandalizaram das palavras porque não concordaram com o que Jesus estava falando, né? Ah, mas como que Jesus é o pão do céu? Como que Ele vai me dar a vida eterna? Eles conheciam Jesus homem. Eles conheciam, falavam, mas esse aí não é o filho de José, o filho de Maria? Como que ele fala que ele é o pão que desceu do céu? Como que ele fala que ele vai me dar a vida eterna? E eles não creram. Eles não creram por isso, porque eles conheceram apenas o Jesus homem, mas não o Jesus Deus, o Jesus Salvador. Muitas pessoas hoje em dia também podem conhecer apenas o Jesus homem. Não pessoalmente, mas pelas histórias, pela Bíblia. Tanta gente conhece Jesus. Muitas pessoas, as pessoas que eu conheço, todas já ouviram falar de Jesus. Todas conhecem a história de Jesus. Mas elas conhecem apenas Jesus, a história. Não conhecem o Salvador. Porque se conhecessem o Salvador, se converteriam a Ele. Se converteriam dos seus maus caminhos. Se renderiam aos seus pés. Hoje ainda é possível as pessoas apenas conhecerem Jesus homem, a história. Só a história. Mas nós conhecemos também a história, mas conhecemos Jesus o Salvador. Porque Ele habita em nós e Ele está vivo aqui em cada um de nós, em cada um de vocês. Isso faz com que a gente conheça o Jesus Deus, o Salvador da nossa vida. E Jesus, diante dessa situação ali, com que alguns discípulos se tornaram para trás e abandonaram a Jesus, Ele chega e faz a seguinte pergunta, como nós vimos, para os seus 12 discípulos: quereis vós também retirar-vos? E se Jesus chegasse a nós, a cada um de nós, cada um de vocês, e fizesse a mesma pergunta: quereis vós também retirar-vos? Qual será a sua resposta? Se Jesus falar isso para vocês: quereis vós também retirar-vos? Igual aqueles tantos? Igual esses muitos? Igual tantas pessoas que abandonam? Quereis vós também retirar-vos? Será que a nossa resposta vai ser como a de Pedro? Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Assim como Pedro, nós também temos essa certeza, essa convicção que o nosso único caminho a seguir é Jesus. Para quem iremos nós? Algumas pessoas abandonam, acham outro caminho para seguir,
Mas e nós? Para quem iremos nós? Não importa a situação, nós temos a certeza do caminho a seguir? Será que podemos falar, assim como Pedro, com essa certeza que ele teve? E não por falta de opção. Eu sigo, né? É esse o caminho que me falaram? Não por falta de opção, porque nós temos a escolha. Temos 2 caminhos: a salvação e a condenação. Que não seja por falta de opção, mas que seja por fé e por amor que nós seguimos por esse caminho. Não por falta de opção. Quem segue por falta de opção, né, está seguindo no caminho errado. Ele pensa que está indo para um lugar, mas não está. Quem segue por falta de opção, porque me ensinaram, porque falaram que eu tenho que fazer isso, então tô aqui, né? Está se enganando, porque esse caminho não é simples assim. Esse caminho precisa de fé, esse caminho precisa de amor, esse caminho precisa de renúncia. Não é simplesmente eu estar aqui, mas para eu conseguir caminhar, seguir esse caminho, eu preciso de renúncia. O maior exemplo nós temos do nosso Senhor Jesus, que renunciou à sua própria vida. Ele deixou a sua glória, morreu aqui por nós, mas ele ressuscitou. E nós devemos também renunciar. Eu conheci a verdade, nós conhecemos a verdade. Então não importa o que aconteça, nós não vamos abandonar esse caminho. Como pode alguém que conheceu a verdade, conheceu que esse é o caminho que nos leva à vida eterna, abandonar? Então não importa o que aconteça, qual seja a situação, nós não vamos abandonar. Assim como Paulo nos falou, não importa a situação, posso todas as coisas naquele, em Cristo, que me fortalece. Então eu consigo passar por tudo, não importa o que seja, abandonar a minha fé, nunca, jamais. Porque abandonar a minha fé é a mesma coisa que eu perder a minha vida. É a mesma coisa de eu escolher o caminho da condenação. Por isso a gente não abandona a nossa fé. Nós sabemos que muitos servos de Cristo perderam a sua vida física, corpo, carnal, mas não negaram a Cristo. Mas continuaram falando do seu amor, mas continuaram servindo. Ainda que chegue nessa situação, a gente jamais pode negar a Jesus. A gente jamais pode dar as costas e abandonar. Ainda que chegue nessa situação, porque nós conhecemos a verdade, nós temos Jesus no nosso coração e nós sabemos que Ele é a vida. Aquele que rejeita, perde a vida, mas aquele que permanece, recebe. Nós sabemos que esse é o único caminho que nos leva para uma vida eterna com Deus. E é por amor a Deus que nós fazemos as renúncias que são necessárias para andar por este caminho. As renúncias que são necessárias para a gente passar pela porta estreita. Não é fácil. Não é fácil renunciar. Não é fácil deixar as coisas para trás, deixar a nossa própria vontade. Mas Jesus também falou que o seu fardo é leve. Pesado é o fardo que o pecado traz. É angústia, é tristeza. Esse fardo é pesado. E a condenação, porque o salário do pecado é a morte. Agora, com Jesus, por mais difícil que seja uma situação, nós temos paz, porque Ele nos dá a paz. E nós temos a certeza que um dia nós o veremos. Ainda que aqui na terra a gente pereça, nós teremos a vida eterna. A nossa vida eterna com Deus. É essa a recompensa dos fiéis. É essa a recompensa dos justos. Aqueles que não abandonam o Senhor. Essa deve ser a nossa vida. Essa deve ser a nossa convicção. Em João 6 também, versículo 64. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o devia de entregar. E o versículo 71. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Essa é a convicção que nós temos, né, da nossa salvação, de não negar a Cristo, de não abandonar esse caminho. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Nós temos essa convicção, mas no meio dos que seguem a Jesus, existem aqueles que não entrarão para a vida eterna.
Existem aqueles que não creem. Existem aqueles que ouvem, mas não têm mudança. Mesmo caminhando ao lado de Jesus, não creem. Nós vemos aqui o caso de Judas. Porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Ele conhecia Jesus, conhecia os milagres, presenciou tudo, mas ele não cria. Mesmo caminhando ao lado de Jesus, não crer. Não basta caminhar ao lado de Jesus e não crer. Não basta caminhar ao lado de Jesus e não ter mudança. Quem crê, quem tem fé, tem mudança também. Porque crê na palavra e aceita o que ela fala. E aceita o que Deus fala. Olha, você tem que mudar isso, você tem que deixar isso para trás, você tem que começar a fazer algo. Quem crê, aceita. E quem crê tem mudança. Mas algumas pessoas não entrarão para a vida eterna. Mesmo caminhando ao lado de Jesus, não creem. Por quê? Porque há joio no meio do trigo. E quem é você nessa caminhada? Quem sou eu? Quem somos nós nessa caminhada? Amém?